Aí, tomara que seja. Pronto, está gravando já. Ok. Então, dentro da fisiologia vibracional, o nosso corpo não termina na pele. Nós temos 72 mil ductos de energia, ductos de comunicação com o nosso corpo, que nós não vemos, não visualizamos. Então, qual é a fórmula para equilibrar esses ductos de energia? É trabalhando no yoga, claro, trabalhando a alimentação, porque quando você concentra a mente, você foca num ponto, no asana você para e você respira. As pessoas muito agitadas não conseguem parar no asana. E essa vida corrida que a gente leva, a gente não consegue parar no asana. A gente não consegue parar. Então, o yoga nos obriga a dar essa parada, respirar e desacelerar nossa mente e ativar os processos de cura que estão interligados naquilo que a gente não vê, que é toda a nossa vibração do nosso corpo. E o que acontece? Esses nadis, esses canalículos de energia, nos pontos em que eles se encontram, nos maiores pontos, são justamente nos espaços onde se localizam as glândulas. E aí a gente vê que quando eles se conectam nesses espaços de localização das glândulas, eles formam uma força energética que vão ativar o funcionamento glandular do nosso corpo e, consequentemente, ativar a nossa saúde. Então, a gente precisa estar atento e conectado, porque essas forças estão aí presentes e essas forças vão nos ajudar a ter mais saúde, porque esses vórtices de energia, que são os chakras, vão aumentando, conectando e melhorando a sua velocidade, melhorando o funcionamento, captando cada vez mais energia e, consequentemente, levando energia para essas glândulas, que é esse sistema glandular independente que secreta hormônios, que é responsável pela nossa saúde. Tá? Então, o Ida é um canal de energia interno e o Pingala, o Ida tá aqui, o Ida ele é um nadi e o Pingala é outro nadi. Dentro do nosso corpo, nós temos esses canais e que levam a energia, justamente a energia do prana, para que haja um funcionamento harmônico do nosso corpo. Quanto mais a gente se afasta dessa natureza que somos nós, essa natureza divina, da natureza, como eu falei na aula passada, dessa Prakriti, né? Porque eu expliquei sobre o Purusha e o Prakriti. Quanto mais a gente se afasta da natureza, mais a gente vai enfraquecendo essa comunicação energética e, consequentemente, enfraquecendo os nossos canais energéticos, que são os ashras, ou os chakras, e justamente enfraquecendo a nossa saúde. Então, a gente vai ficar com sono, sonolento, apáticos, a gente vai ficar muito mal. E quando a gente produz, a gente trabalha um asana, e os asanas, justamente esses que abrem os canais da energia na frente do corpo, com a respiração, a gente está trabalhando todos os canais de energia, os chakras, e melhorando a vitalidade do nosso corpo, melhorando a saúde das glândulas, tá? E, consequentemente, nós vamos equilibrando um lado do cérebro e o outro lado do cérebro. Então, o yoga nos traz uma ferramenta de fundamental importância para o nosso autoconhecimento. Tem pessoas que têm o lado esquerdo do cérebro totalmente desenvolvido,
raciocínio lógico, pensamento muito analítico e outras como eu acho, que tenham mais o lado direito desenvolvido. Então, essa comunicação, esse equilíbrio, é muito importante a gente trabalhar em nós com o yoga. Aí a gente entra com a respiração para oxigenar essas partes do cérebro. Então, com a oxigenação, quando a gente vai sutilizando a nossa visão interna, a gente vai vendo, quando a gente tiver aula presencial, que vocês vierem para um workshop, a gente vai treinar a nossa mente para ver o prana. Eu acredito que muita gente já deve ter visto as partículas de luz que não são só, que vêm do cósmico e que alimentam e fazem com que todo o nosso corpo funcione corretamente, equilibra os lados do nosso cérebro. O lado direito e o lado esquerdo, eles devem estar com essas forças equilibradas. E quando a gente faz a respiração polarizada, que a gente treina no yoga, a gente está levando energia para justamente para a glândula pineal. Por isso que no yoga respira pelo nariz. Porque quando a gente leva esse éter, leva essa energia para o centro do nosso cérebro, a gente está ativando a glândula mestra, que é a glândula pineal, né, pituitária, que a gente vai ver à frente. Então, o lado direito e esquerdo do cérebro precisam estar mais conectados e equilibrados. E numa representação muito legal, que é o equilíbrio como um todo, o equilíbrio do yin e yang, que temos forças masculinas, forças femininas dentro de nós, e essas forças precisam se equilibrar. E é isso que o yoga nos traz, junto com o equilíbrio da mente, equilíbrio do físico, equilíbrio mental, equilíbrio energético, equilíbrio espiritual. Porque no Ocidente só acha que terminou no corpo físico, e não é. Quando a gente vai para o Oriente, a gente vê que toda essa sabedoria vai nos levar a um conhecimento que é perceptível. Então, se a gente falando só, não, muita gente pode não acreditar, mas é importante, com a prática, a gente vai percebendo todo esse funcionamento energético do nosso corpo e aprendendo a nos conhecer. E daí a força do despertar de Kundalini é justamente essa força que está enroscada na base da coluna e que nós que temos que acionar esse eu espiritual que vai ascendendo até o topo da cabeça. E à medida que a gente vai trabalhando em nós as nossas deficiências, dificuldades, etc., a gente vai despertando esse eu espiritual cada vez mais. E eu vou passar depois a novela de Buda e a gente vê como que é ele quando despertou para a espiritual, quando ele se iluminou totalmente, vinha uma cobra naja, e linda essa cena. E a cobra naja fez exatamente isso que está acontecendo aí. Então, por isso que representação da cobra é um ato de sabedoria. Por quê? Muita gente as pessoas não gostam de cobra, mas a cobra ela representa, isso é uma representação. Quando elas se enroscam no solo e rasteiam, isso representa a nossa prisão na matéria, a nossa prisão em tudo que é material, nas questões que não nos trazem bem-estar, que nos trazem benefícios momentâneos, mas não é a nossa verdadeira natureza. Então, nós todos perambulamos pelo planeta, nos arrastando na materialidade, mas nós temos uma ferramenta para ascensão, e é isso que representa essa cobra, essa ascensão, porque ela vai da terra, da materialidade, que é esse o trabalho dos humanos, para ir até a ascensão de chegar a sermos um com o cósmico e termos o entendimento total
dessa natureza divina. Então, essas energias do yoga que trabalhamos diariamente vai estar trabalhando o nível físico, mental, energético e espiritual, por isso a representação da cobra. Então, a cobra, ela sobe por dentro da nossa coluna e ativa os nossos chakras, numa representação do despertar, do caminhar na vida, do entendimento do conhecimento e da conhecimento espiritual, conhecimento além dos livros. E isso é a expansão da consciência, e isso leva à iluminação. É esse o nosso trabalho. Então, os nadis, que são aqueles canais de energia que eu falei no início da palestra, os canais de energia são condutos de energia vital e são centros de captação dessa energia que levam até os chakras. Então, quando nós fazemos um asana de yoga consciente, dominamos o fazer. A mente diz, não quero parar, não quero ficar, quero rodar, quero... Aí a gente domina, a gente vai dominando essa energia até a gente conseguir a iluminação. Dá trabalho? Dá. Não é fácil, não, mas é um fácil difícil, um difícil fácil. Então, os órgãos endócrinos que têm uma conexão com os chakras, eles vão sendo também beneficiados e alimentados por essa corrente de energia que chega com a nossa consciência. Então, cada vez que a gente respira consciente, que a gente leva essa energia para o lado do corpo que a gente está trabalhando, que está sendo aberto, a gente vai sentindo a melhora na nossa saúde. Então, a gente vai trabalhando o Ida, o Pingala, o Sushumna, que vai se fortalecendo. E cada chakra tem uma cor, uma representação e um som. Tem meditações que trabalham essas qualidades de energia de cada chakra. Alguma hora eu vou passar na aula de yoga para vocês essas qualidades que eu aprendi na Índia. Isso é dito nos Vedas. Os Vedas são de 1.500 anos AC e mais, até mais. Os sábios da Índia, eles trabalham, eu estou estudando nesse curso, que os sábios da Índia trabalham de 7.000 anos. Então, imaginem como era o planeta 7.000 anos atrás, um planeta satívico, que a gente vai ver essas três forças, Sattva, Tamas e Manas, o planeta satívico, um planeta de muita energia. Então, isso está escrito nos Vedas. Então, quando eu estive na Índia, que eu fiquei no Dayananda Ashram, que é esse ashram aí, gente, que eu fiquei na frente do rio Ganges, e Dayananda é esse mestre aqui, que ele já faleceu, tem acho que 3 anos que ele está. Em 2012, eu fiquei imersa nesse ashram, estudando Vedanta, porque esse ashram é um ashram especialista nos Vedas, e os Vedas nos falam dessa natureza divina em nós. Aqui é a aula de yoga do ashram, que eu botei assim para assim, recordar, e aqui é um puja no do Rio Ganges. Pujas são essa conexão com o fogo, porque eles entendem que a nossa natureza é terra, água, fogo, ar e éter. Então, eles entendem essa natureza, eles fazem essa comunicação, isso de 5.000 anos. Por isso que a Índia é espiritual, é um país totalmente espiritual, porque não perde as tradições. Talvez agora, com a internet e tal, já está perdendo, porque eles vão passando essa sabedoria de pai para filho. E, às vezes, eu faço com vocês uma representação, na aula eu já fiz várias vezes, que eu coloco o fogo na mão, a representação de uma velhinha, e a gente faz a oferenda no Rio Ganges. Então, essa oferenda é uma comunicação que a gente estabelece com o cósmico, é um elo de não perder essa sabedoria universal que chega até nós. Essa é a International School of Yoga, onde eu estudei também na Índia. Estou provocando vocês, viu?
para a gente poder algum dia, quem sabe a pandemia deixar, montar o nosso grupinho aí para levar vocês para verem tudo isso em loco. Então, isso é uma sabedoria do Tantra. O Tantra chegou aqui no Brasil totalmente distorcido, só vem como o Tantra como sexo, como melhorar essa performance sexual. Mas o Tantra, tudo isso, essa sabedoria dos chakras, dos mantras, dos yantras, tudo isso veio do Tantra. Então, aqui são os yantras, que na Índia nós temos várias práticas onde eles colocam essas figuras que representam também os chakras, e a gente vai meditar nessa figura. Então, aqui é um yantra, o do Muladhara Chakra, o primeiro, onde a gente olha e medita e deixa a mente focada como uma forma de conexão e como uma forma de ativar a nossa concentração. Então, o yoga nos traz um maior legado, que é a concentração da mente. Não deixar a mente dispersa pulando por aí. E o Tantra, ele nos proporciona o contato com a nossa própria consciência. Então, se nós percebemos a nossa consciência interna, nós podemos perceber a consciência do universo, porque somos um micro no macro. E daí, como é que a gente vai despertando esse Kundalini, despertando essa energia que está tão densa no planeta? A gente vai fazendo asanas de yoga com consciência, porque não é só fazer um movimento ou asana, é a gente entrar e observar a sensação que está passando ali. Porque senão vamos fazer uma ginástica. A ginástica não conecta só com o físico. Então, essa energia espiritual que está alojada na nossa base e está em todos os seres humanos, proporciona a força criativa. Então, eu vou colocando alguns asanas que fazem com que a gente conecte com esse alinhamento dos ombros, da bacia, do joelho. Não precisa fazer com perfeição. Então, essa energia vai subindo. E eu coloquei propositadamente o símbolo da medicina. Por que o símbolo tem uma explicação do Trismegisto, que foi um sábio do Egito e tal, que tinha um cajado e que a cobra enroscou representando a sabedoria? Por que o símbolo da medicina, das áreas de saúde, é uma cobra enroscada? E olha só a nossa representação do Ida, do Pingala, do Sushumna, também como uma cobra enroscada, que ela vem, ela vai se entrelaçando, ativando em cada chakra, ela vai despertando a consciência. Então, o yoga, essa energia, o yoga trabalha as energias que estão dormentes no nosso corpo, e ele representa as faculdades psíquicas e físicas do ser humano. Botei também a representação do símbolo da fisioterapia, que também são duas cobras enroscadas. Depois, Isabela me conta por que se ela sabe desse símbolo da medicina, deve saber. Mas por que tem essa ligação com o chakra? Por que isso está ligado à saúde, né? Então, essas forças da natureza vão sendo despertadas em nós. Quando a gente trabalha a respiração com consciência, quando a gente trabalha nossa força interna com consciência, e nós sabemos que nós somos representados pelos gunas, né? Os 3 gunas, sattva, rajas e tamas. E depois vocês podem ler, o sattva são a positividade, a harmonia. Então, transitamos nesses gunas, porque às vezes estamos harmonizados, positivos, em paz. Às vezes estamos ativos, com paixão ardente, com agitação, com ansiedade. Às vezes estamos em tamas, que é essa inércia, essa passividade. Então, assim como a respiração consciente e as energias vão equilibrando para chegar no nosso cérebro, a gente vai equilibrando essas forças em nós, que é representada também no Ayurveda, que é a medicina da Índia, milenar.
Então, aqui, manas, rajas e tamas das forças. Então, nós já fizemos alguns asanas de limpeza. Lembra que a gente fez o leãozinho, acho que umas 2 ou 3 aulas atrás, a gente fez o leãozinho como uma carranca. Isso é um cria de purificação. Quando a gente vai purificando o nosso corpo conscientemente, a gente vai trabalhando o equilíbrio dessas forças e a gente vai despertando o nosso ser. Então, o que os asanas faz? Desperta essa energia adormecida. E nos pranayamas, a gente está despertando essa energia adormecida. Os crias, que são as purificações, eu vou ensinar depois, com o tempo, as purificações também do nariz e outras purificações, até chegar a Dhyana, que é a meditação. Então, na meditação, a gente precisa estar com o corpo forte, com o corpo firme, sem doença, para a gente poder sentar e meditar. Porque a gente só consegue uma elevação no silêncio, no barulho, na inquietação, na agonia, na ansiedade, a gente não consegue se elevar espiritualmente. E falando dos 3 gunas, eu vou falar um pouquinho dos triângulos. Vocês reparem que tanto nos órgãos masculinos e femininos, eles têm representações triangulares. Isso significa que o nosso corpo está conectado com a geometria sagrada. Eu já tenho essa palestra pronta da geometria sagrada, que a gente vai entender como é que esses triângulos todos se conectam. E aí é o Muladhara Chakra, que é o primeiro chakra de organização. Veja como o triângulo ele está no primeiro chakra como uma forma de organização. E a gente precisa, quando a gente trabalha nos asanas, o Trikonasana, ou os asanas de força, a gente está levando uma organização para o nosso psíquico, para o nosso físico. Então, o nosso corpo, a última aula eu falei alguma coisa sobre o sacro. O sacro, ele é um osso, ele também é sagrado, porque ele tem uma pontinha de comunicação energética, eu falo de energia, e essa energia se densifica até chegar no osso. Então, essa pontinha de energia vai conectar com a terra e vai subindo pela nossa coluna, que vai se conectar com o Sahasrara, o topo da cabeça. Então, cada asana que nós fazemos, nós estamos despertando, não precisa ser perfeito, mas precisa ter a intenção, não precisa ser perfeito como esses daí, tá? Então, mas a intenção é o mais importante. A mente conectada naquilo que eu estou fazendo é o treino da mente, é o mais importante. Então, é isso que precisamos trabalhar para despertar o Kundalini Chakra, que algum dia vamos chegar a essa iluminação total. Então, para essa iluminação, na Índia, também no Tantra, explica sobre o karma, o dharma e o samsara. Karma, as ações que fazemos, né? Dharma é o caminho. Que caminho é esse que eu vou escolher para aprender a não ter pensamentos negativos, a me tornar um ser melhor, a me tornar uma pessoa mais colaborativa, um entendimento maior. Que caminho é esse? E quando eu domino as forças, né, do karma e eu escolho um caminho espiritual correto, eu vou diminuir a roda de nascimentos e mortes. Quem acreditar tá bom, quem não acreditar também tá bom, mas vou diminuir o sofrimento, que é o que eu falo às vezes na aula, que eu falo que Buda disse: sofrimento existe, a origem do sofrimento existe, mas tem um caminho que é esse Dharma para livrar do sofrimento, e a gente pode sair, e justamente quando a gente atinge a iluminação total, a gente tem uma consciência total que vamos despertar para poder parar com a roda de samsara e encontrar a libertação total, tá? Então, cada chakra, como eu já falei, tem uma conexão com os órgãos. Eu vou mandar depois para vocês olham.
E então a gente vai trabalhar agora a gente vai ver como que essa comunicação de cada chakra, quando eu ativo, quando eu melhoro com a respiração, com os asanas, com a consciência, com a concentração principalmente que eu vou desenvolvendo à medida que eu vou concentrando minha mente no asana, eu concentro minha mente na vida, eu vou estar estimulando essas glândulas. Então, a pineal, hipófise, pituitária, alguns livros trazem hipófise, pituitária, eles vão, à medida que a gente vai fazendo yoga, respirando. Repare que a yoga é respirar pelo nariz. Por quê? Porque eu vou ativar diretamente esse triângulo sagrado aqui, né, do hipotálamo, da hipófise, da pineal. E quando eu faço as invertidas, eu estou também regulando as minhas glândulas. Eu estou, então, a hipófise, né, a pituitária, ela vai secretar hormônio, ela vai ter a tireoide estimulada, ela vai estar trabalhando para ativar a nossa saúde. E a gente vai acendendo esses vórtices de energia, e esses vórtices vão circulando com mais ativação. Então, se a gente está apático, se a gente está com insônia, se a gente está sem apetite, se a gente está mal da vida, é porque algum lugar está desequilibrado. Então, olhe que também aqui tem uma representação da pineal, hipófise e hipotálamo. Observe que é um triângulo também. E aí é um triângulo que está aqui, que também está no centro da nossa cabeça, que regula todas as nossas glândulas, e é um triângulo sagrado. Então, quando a gente trabalha o Trimurti, que a gente trabalha no topo da cabeça, elevando e trabalhando, sentindo essa conexão, a gente está ativando essas glândulas tão importantes para a regulação do nosso corpo. Então, sempre que faz, eu sempre falo na aula, olha o trimurti, o triângulo, o raio acima da cabeça, porque isso vai estar a gente respirando essa conexão com o cósmico. A gente vai ter uma aula mais na frente sobre os mudras e a importância desses sinais para a nossa energia. Então, os mudras, eles têm todo um simbolismo, todo um significado energético, mas isso é papo para a próxima, para outra, quando a gente começar a entrar na parte teórica do yoga propriamente dito. Então, quando a gente vai secretando essas energias, a gente vai melhorando, quando a gente vai fazendo, respirando com consciência, trabalhando essa força em nós, ativando o alinhamento do nosso corpo, vamos melhorando tireoide, suprarrenal, glândula, porque essas glândulas mestras dentro da cabeça do hipotálamo vai estar estimulando todas as outras glândulas e os nossos órgãos e alinhando os nossos chakras. Vamos começar a nos sentir bem, vamos começar a sentir melhor. Então, os asanas que trabalham as invertidas, ele não precisa ser perfeito. Bota devagarzinho, vá trabalhando o topo da cabeça para ir abrindo. Já falei em outra aula que a moleirinha do neném ela é aberta e na nossa fechada, por isso que dói quando a gente bota a cabeça no chão. Mas é importante para que haja essa inversão do centro de gravidade. O centro de gravidade vai estar estimulando a produção, porque quando a gente muda a gravidade do nosso corpo, a gente sai da zona de conforto e as nossas glândulas também saem da zona de conforto. Elas vão estimular de outra forma, vão trabalhar de forma a secretar continuamente esses hormônios. Então, cada asana não precisa ser perfeito, pode ser com... Cada asana invertida, a gente vai estar trabalhando. Não precisa fazer o Shirshasana de começo, mas vai diminuindo, devagarzinho trabalhando, porque quando a gente vai trabalhando essa força, a gente vai regulando essas energias internas, que a gente não vê, mas a gente sente. Então, essas energias dos chakras vão
sendo estimuladas e sendo fortalecidas. Pode trabalhar dessa forma, bota uma cadeirinha ou bota um rolinho atrás. Então, quando a glândula hipotálamo, ela vai do topo da cabeça até os ovários, os órgãos reprodutores. Então, imagine como o nosso corpo é todo conectado e a gente perdeu essa conexão. E aí a gente fica sem saúde, sem disposição, sem energia, com problemas de ovário, outros problemas maiores. Então, o nosso hipotálamo, ele conecta o sistema nervoso. O sistema endócrino ele sintetiza a secreção dos neurohormônios e ele regula a temperatura corporal, o apetite, o balanço de líquidos no nosso corpo, né? E principalmente a nossa expressão emocional. Então, o yoga trabalha as depressões, trabalha o emocional, porque a gente está entendendo que o nosso corpo não é físico só. Físico, mental, emocional, energético e espiritual. E, principalmente, a gente vai trabalhando o sistema nervoso. Então, cada hora que a gente trabalha conscientemente essas energias, a gente vai estimulando o nosso sistema nervoso a atuar a nosso favor. E a gente vai estimulando os nossos órgãos internos, todos. Não precisa saber o órgão, mas quando você faz uma asana, respira no órgão, você está trabalhando essas energias, estimulando o vórtice dos chakras a trabalharem, captando essa energia cósmica para você e tendo uma conexão maior com o chakra, o cósmico. Existem alguns aparelhos na sinestesia, que a gente já trabalhei muito com esses aparelhos, que nos mostram que chakra está mais fraco, que chakra está mais forte. E a sinestesia, ela nos diz e a gente vai trabalhar aquele chakra com maior intensidade. Então, cada asana regula, por exemplo, você passa a perna em cima da outra, você passa um braço em cima da outra, você está o quê? Unindo aquelas partes do cérebro e respirando para poder haver um equilíbrio das duas partes cerebrais, né? Do lado esquerdo com o lado direito. Então, eu estou equilibrando minhas emoções com o meu lado racional. Eu não posso ser só racional, eu não posso ser só emoção para viver no mundo. Eu tenho que trabalhar essas forças para que elas sejam a nosso favor. E, principalmente, no relaxamento, eu tenho que dominar a vontade de sair, a vontade de parar, a vontade de não trabalhar essa parada em nós. Quando eu faço esse asana, quando eu faço qualquer asana, eu estou equilibrando, alongando nas minhas fibras. Então, eu estou estimulando a conexão que está em outra dimensão. Eu sou responsável por abrir esse campo de visão do ser humano para o mundo espiritual, mas não significa que eu vá ver isso, aquilo, significa que eu vá ter um maior entendimento de mim mesmo. Então, eu vou estimulando todos esses processos glandulares para mim poder me autoconhecer, parar de apontar o outro e achar que é o outro que tem problema. Eu não tenho nada com isso, mas eu tenho. Tudo está dentro de nós. Somos o micro do macro. Então, o principal centro de energia do corpo está no centro da nossa cabeça, naquele triângulo que eu falei. E quando fazemos as invertidas, repare que agora o sacro aponta para o céu. A pineal, o triângulo aponta para baixo, invertendo essa polaridade. Estamos estimulando e respirando, estamos estimulando o desenvolvimento saudável do nosso corpo. E aí a gente vai trabalhando algo que o Ocidente esqueceu, que é justamente a sensação. Não fomos treinados para trabalhar a sensação dentro de nós. Fomos treinados só para matemática, física, química. E desde a escola, ontem eu e Júlio fizemos um curso de yoga na escola maravilhoso para a gente poder ensinar para os alunos, desde cedo, a se conectar com o seu próprio conhecimento interno.
Então, aquelas glândulas no centro da nossa cabeça vão acendendo as nossas percepções. Então, a gente vai começando a desenvolver mais do nosso cérebro, que não é só a parte cognitiva. Então, a gente vai estimulando esses hormônios essenciais do corpo, desencadeando hormônios como a serotonina para poder ficarmos tranquilos, felizes, alegres, né? E cada gesto, como esse que está aí, eu conecto essa energia, eu conecto a polaridade do meu yin e do meu yang, do meu lado direito e do meu lado esquerdo. E quando eu conecto as duas mãos em prece, por isso que nas tradições, muitas tradições, esse gesto é um gesto satívico, é um gesto de força, porque eu estou estimulando essas energias a adentrarem em mim, que nós aqui no Ocidente perdemos. Então, vamos respirar com consciência para ir aqui, esse asana, o viparita. Quem não consegue fazer a invertida total, faz o viparita, eu trabalho o meu rim, a suprarrenal. Quando eu estou apoiando as minhas mãos na minha bacia, eu não estou pensando no físico, eu estou entrando em mim, percebendo a sensação, percebendo essa conexão, essa massagem que eu estou fazendo nos meus órgãos, por dentro, tá? Cada flexão que eu faço, eu vou trabalhando os músculos, e nesse alongamento eu respiro nessas fibras, eu falo na hora da aula, respira, não é para lembrar que a gente precisa respirar, porque a mente voa, a mente está o tempo inteiro voando, então a gente precisa ter essa conexão conosco mesmo, para a gente trabalhar o sistema nervoso central, trabalhar a nossa medula, trabalhar o sistema nervoso periférico e os nervos, consequentemente. Porque a gente alonga todos os nervos quando a gente está respirando conscientemente na fibra que está sendo alongada. Quando a gente faz a torção, é importante essa consciência de estar lavando. Os órgãos ficam para um lado, os órgãos ficam pressionados. E na aula passada, principalmente, eu falei, está lavando os órgãos internos para poder limpar o nosso corpo por dentro. Como é que a gente limpa o corpo por dentro? Tomando remédio não dá certo, porque não vai estar trabalhando a raiz do problema. Então, cada asana a gente está trabalhando vários feixes musculares e a gente pode chegar até os ossos. Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o pulmão e a respiração. Eu falo muito da respiração quando falo, porque os nossos brônquios, os alvéolos, eles ficam na base do pulmão. Quem não respira, quem respira só com o nariz, não chega energia nem oxigênio na base do pulmão. Os alvéolos, eles ficam colabados. Então, os alvéolos colabados é o quê? É causa de doença, atelectasias, problemas muitos de respiração. Então, o yoga vai nos proporcionar abertura desses alvéolos quando eu respiro conscientemente e levo o ar para, digamos assim, descolabar, recrutar essas fibras, esse alvéolo que está lá murchinho, eu recruto as fibras. Então, nosso pulmão é como uma árvore, né? E aí você vê como a gente está conectado. Quando a gente faz a postura da árvore, vamos pensar nessa qualidade, nessa natureza. Então, eu respiro lateralmente no pulmão e eu vou abrindo as células dentro do meu corpo. Eu vou abrindo as células pulmonares e eu vou trazendo saúde e vigor. A tireoide é formato de borboleta, né? Isso tem um grande significado. A borboleta, aí mais um monte de coisa que a gente vai... Eu não quero entrar agora, porque já estamos avançados da hora. Então, quando a gente trabalha alongando a tireoide, o chakra, a gente está trabalhando o Vishuddha. Então, mesmo... Olha, quando eu estava atendendo, meio mundo de mulher, talvez...
5 em uma ou mais até tinham problemas de tireoide, precisa tomar sinomel e outras medicações para regular, porque não tem essa consciência do caminhar e do Vishuddha, que é a força da expressão. Não trabalha essa expressividade, não trabalha esse falar. E quando eu faço o Matsyasa na postura do peixe, que eu alongo meu pescoço, que eu respiro com consciência, eu estou ativando e trabalhando esse chakra e essa glândula. Então, a tireoide, ela aumenta o metabolismo, produz iodo, aumenta as taxas de respiração celular. Então, tudo isso vai alongando e respirando nas fibras. Aí, o chakra de cima para baixo, a glândula timo é o terceiro. Então, de baixo para cima, Muladhara, Svadhisthana, Manipura, plexo solar, Vishuddha, Ajna Chakra ou Sahasrara. Então, quando eu trabalho a glândula timo, eu estou trabalhando a minha compreensão com o outro. Eu estou trabalhando nesse chakra, que é o Anahata, que é o chakra cardíaco. Eu vou abrindo o meu coração para me trabalhar essa compreensão maior. Então, muitos médicos veem que os pequenininhos nascem com a glândula timo bem ativada e com a idade vai atrofiando. Então, vai atrofiando porque não estimula o espiritual. É uma glândula que está muito responsável pela nossa imunidade. Então, a gente vai abrir no asana e vai trabalhar. Então, a glândula timo, ela está ligada também a essa sensação de segurança, de alto amor, né? E com os asanas, que não precisa ser bem feito, vai até onde puder, mas a intenção é importante, respirar nesse chakra, nessa glândula. Então, o pâncreas, ele está localizado aí, pertinho, né, dentro dos nossos órgãos. Então, ele é chamado, o chakra correspondente a ele é o Manipura. Então, quando a gente trabalha o Manipura no asana, quando a gente lembra desse Manipura, a gente está ligado ao nosso poder pessoal. A gente está ativando o nosso poder pessoal. Então, respira nesse lugar, ativa esse lugar para aumentar a energia desse lugar. Esse é um asana que trabalha o segundo chakra, o Manipura, desculpe, o terceiro chakra, Manipura, o plexo solar, que é de cor amarela, que tem um som que a gente vai trabalhar na aula também, esses sons, breve, para estimular esses chakras. Então, outro exercício que a gente trabalha esse chakra, ele produz também o suco pancreático, o pâncreas, né? Insulina. Então, a importância desses órgãos e desses chakras estarem trabalhando bem. Daí a gente vai para a suprarrenal, que é uma glândula muito importante, que fica em cima do rim, e a gente vai trabalhar o Svadhisthana. Então, o Svadhisthana, o primeiro de cor vermelha, o segundo de cor laranja. O sacro, o chakra sacro, ele é responsável pelo prazer de viver. Então, Muladhara Svadhisthana é o segundo chakra. Então, quando a gente abre para a energia adentrar, a gente está regulando essa energia desse prazer de viver. E aí está um exemplo. Você contrai, esse também é um asana de limpeza, porque você contrai seus órgãos lá dentro e expande. E as suprarrenais, eles desenvolvem, está relacionado com as glândulas sexuais, regulação da respiração, do ritmo cardíaco, do fluxo sanguíneo para o músculo, etc. Então, esse rim, ele vai filtrar o nosso sangue, ele vai equilibrar, vai adquirir uma homeostase, o equilíbrio do nosso corpo, vai regular a pressão arterial. Meio mundo de gente toma remédio para pressão, porque não trabalhou as suas emoções. O rim também está ligado às emoções. Quando eu sou muito emotiva, quando eu choro por qualquer coisa, quando ninguém me ama, ninguém me quer, esse rim vai sofrer. Esse rim vai estar
estimulando, porque ele elimina as nossas substâncias tóxicas, tá? Então, a gente vai estar iluminando e clareando e equilibrando o nosso corpo, e esse é um exemplo de asana, o halasana, que trabalha esse renal também. E a gente vai para o primeiro chakra, que é o Muladhara Chakra, que é eu falei muito na aula passada sobre ele, o caminhar na vida, a segurança. Então, a gente vai adquirindo maior segurança, maior equilíbrio de caminhar, do financeiro, de equilibrar nosso financeiro. Quando algum ângulo da nossa vida não está bom, a gente olha para o nosso corpo e vê o que não está funcionando bem. Porque algo em nós não está funcionando bem para que a gente possa estar passando por determinadas dificuldades da vida. E esse asana que o povo não gosta, que, né, trabalha essa conexão do primeiro chakra com a terra, porque é o meu caminhar na vida, é o meu caminhar na terra, mas eu tenho que estar fazendo ele alegre, com um sorriso interno. Falo na aula, sorria, olha o sorriso interno que você proporciona, mesmo que esteja doendo, claro que você não vai se machucar, mas sorria por dentro, porque a vida tem dificuldades e você vai precisar passar sorrindo por essas dificuldades. Então, esse primeiro chakra, ele vai funcionar como para regular esse metabolismo de equilíbrio energético do nosso corpo, e ele vai regular também a reprodução, a criatividade, a saúde genital, a saúde dos órgãos genitais, e ele vai adquirir uma conexão, quando a gente trabalha as posturas de cócoras, as posturas de enraizamento. Eu falo, bota o pé na terra, sente o pé ativado, sente o pé aberto, porque a gente precisa trabalhar essa conexão como uma árvore, né? Os nossos pés têm que ter conexão com a terra. E como a cobra lá sabidamente vai subindo, a gente vai em direção ao cósmico, em direção ao céu, para que abra essa energia espiritual em nós a partir desse aterramento, tá? Então, quando a gente tem essa compreensão do que há embaixo, há em cima, que muitos filósofos da teosofia falam, aquilo que está embaixo está em cima, o que está embaixo está em cima. Então, a gente tem que trabalhar essa consciência em nós para a base do caminhar na vida, essa força de prosperar, de equilíbrio emocional, de equilíbrio físico, de equilíbrio das energias, ganhar a proporção, né, até o Sahasrara Chakra, que é no topo da cabeça, essa energia lá no alto que vai trabalhar a nossa iluminação, que é esse o trabalho de Buda, que é o nosso caminho, é sermos seres iluminados. Todo mundo vai chegar à iluminação um dia, mas tem que querer se trabalhar, tem que querer ter disciplina. Aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar as etapas do yoga, os 8 passos de yoga. E disciplina, tapas, é um passo importante, porque se a gente não tem disciplina no corpo, a gente não tem disciplina na vida, a gente bagunça tudo e fica tudo aí bagunçado. Então, e vai sofrer as consequências, né, das nossas escolhas. Então, a disciplina, nós vamos trabalhar, eu vou preparar uma palestra dos 8 passos do yoga, yamas, niyamas, para a gente poder estar consciente desses passos. E aí, quando a gente trabalha a iluminação, como a flor de lótus, mesmo que a gente esteja na lama, mesmo que a gente esteja sofrendo, a gente vai abrir pétalas, e 1000 pétalas de flores, e não importa. Eu olho para uma flor, agradeço profundamente por poder respirar, poder sentir. Hoje eu mandei para vocês os raios do sol, que é isso que somos nós, somos luz, somos caminho espiritual. E Buda, ele teve todo, eu vou mandar para vocês a história de Buda, porque é muito linda, porque ele teve todo esse processo de trabalho interno que chegou à iluminação. E aí, acho que eu estou no meu tempo, ainda bem que eu não falei demais,
E quando a gente trabalha esse equilíbrio em nós, a gente trabalha o equilíbrio do corpo físico, mental, emocional, relacional, espiritual, e a gente chega ao processo de iluminação através dessa filosofia milenar que data, olha, de 7.000 anos. A gente vai ver, que eu estou estudando nesse livro aqui, a importância. Daí a gente vai estudar Patanjali, que a gente vai ver que Patanjali compilou tudo isso para que a gente possa ter acesso a esse estudo. Então, eu agradeço a vocês, agradeço a todos, agradeço a participação de todos. Agora, vou lá, peraí, aqui. Então, muito obrigado. A gente vou continuar aqui